Ter internet no celular durante uma viagem é cada vez mais indispensável para quem busca praticidade e segurança. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as diferentes maneiras de ter acesso à internet no exterior e as vantagens e desvantagens de cada uma delas, mas hoje a gente vai aprofundar mais a conversa sobre os chamados chips internacionais. Sabe aquele que você compra aqui no Brasil e já chega na viagem com a internet funcionando? Pois bem, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive na nossa última viagem usando um chip da empresa A Casa do Chip. Será que valeu a pena? Como funciona? É muito caro? Quais são os prós e contras desse tipo de serviço? Eu sou Marina Rainer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Há alguns meses atrás, eu publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre as melhores maneiras de ter internet durante uma viagem. É um vídeo que é bem completinho, onde eu falo sobre as vantagens e desvantagens de cada uma das opções disponíveis no mercado, como contratar um plano de roaming, como contratar ali um chip local, um chip internacional e por aí vai. Se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja, eu vou deixar o link na descrição e um card aqui na tela também. Pois bem, na época eu contei que a gente vinha preferindo comprar chips locais quando a gente chegava no destino. E lá no vídeo eu destaco que essa nem sempre é a opção mais prática, principalmente em viagens mais curtas, de 10, 15 dias, porque geralmente a gente tem ali muita coisa legal para ver, quer usar o nosso tempo aproveitando a viagem e não resolvendo burocracia para ter internet, né? Mas até então, aquela era a opção mais funcional pra gente. Outra coisa que eu também falei nesse vídeo foi que as nossas experiências com os chamados chips internacionais, desses que a gente compra aqui no Brasil antes da viagem e pode usar em vários destinos diferentes, as nossas experiências nunca tinham sido totalmente positivas. E que esse era um relato comum na internet, que outras pessoas também se queixavam da internet lenta, de falta de sinal e por aí vai. Eu falava que essa inclusive era uma opção muito legal, muito prática, mas que essa questão com a qualidade era um fator bem importante que me desmotivava. Por que eu tô relembrando tudo isso aqui? Porque na nossa última viagem a gente decidiu dar mais uma chance para os chips internacionais. Eu já vinha conversando há um tempo com a Casa do Chip, a gente vinha se paquerando para uma parceria, mas como o gato escaldado tem medo de água fria, eu falei para eles logo no primeiro contato, olha, eu tenho muito pé atrás com o chip internacional e não existe a menor chance de eu indicar qualquer produto sem testar antes. Então na próxima viagem eu testo o chip e a gente vê o que rola. E aí finalmente chegou a tal viagem, e agora, depois de ter testado, ter visto na prática como funciona, eu resolvi voltar aqui e fazer esse outro vídeo sobre internet no celular, mas dessa vez focando no chip internacional na nossa experiência com a Casa do Chip. Então, primeiro ponto, a gente precisa concordar que viajar sem internet hoje não dá, né? Essa é uma coisa que eu realmente não abro mão já há algum tempo, mas especialmente depois dessa última viagem, eu fiquei ainda mais consciente da importância da internet durante a viagem. Antes, a coisa pra mim, ela se resumia em eu preciso de internet o tempo todo porque eu preciso conseguir acessar os meus mapas, porque eu quero postar nas redes sociais, eu quero falar com a família. Acontece que nessa última viagem a gente passou por uma situação bem complicada. Eu nem falei sobre isso ainda, nem aqui no canal, nem nas redes sociais, porque a gente decidiu entrar na justiça por conta desse problema e isso ainda tá rolando. Mas para vocês assim terem uma ideia do que rolou, o que é importante aqui para vocês saberem para a questão toda do chip, a gente teve um problema com o nosso carro, a gente ficou na mão, no meio de uma estrada, a 50 quilômetros do nosso hotel, num lugar que não tinha táxi, não tinha ônibus, não tinha carro de aplicativo, à noite, sem abrigo, num frio absurdo, chovendo, e o que tirou a gente dessa situação caótica foi justamente ter internet no celular. Eu consegui me comunicar com um amigo que de outro país conseguiu deslocar um táxi pra gente, pra pegar a gente ali no meio da estrada. Então, depois disso, a minha percepção sobre a necessidade de internet mudou. Eu ainda quero postar nas redes sociais, eu ainda quero ter o mapa atualizado em tempo real, mas acima de tudo eu quero ter a segurança de que num imprevisto como esse que a gente passou, eu vou conseguir me comunicar com alguém. Então, seja lá qual for o método ou empresa que você escolhe contratar para sua viagem, eu acho que o ponto mais importante não fique sem internet. Não conte só com Wi-Fi, porque esse pode ser o seu único meio de comunicação se você tiver um problema, se você estiver passando por uma roubada. Dito isso, eu quero te contar exatamente como foi a nossa experiência com o chip da Casa do Chip.
desde o envio aqui para casa até a usabilidade durante a viagem. O que deu certo, o que não deu, como foi a ativação do chip, qual era o limite do nosso plano, preço, cobertura nas cidades que a gente passou e tudo mais. Mas antes, se você está curtindo esse vídeo, já aproveita agora para deixar o seu like, ele é super importante aqui pro canal. E se você está chegando por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem, aqui a gente tem vídeos semanais com dicas de viagem, dicas de planejamento, roteiros e inspirações de destinos para as suas férias. Então, se você gosta desse tema, se você gosta de vídeos sobre viagens aqui no YouTube, se inscreve e ativa as notificações para não perder. E por último, mas não menos importante, uma outra forma de você contribuir com o projeto do Imagina na Viagem é compartilhando os nossos vídeos com seus amigos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e possibilita que a gente siga sempre por aqui produzindo conteúdo gratuito de qualidade sobre viagens. Então chama todo mundo e bora viajar junto! Então, sobre a compra e envio. Todo o processo de compra dos chips é feito pelo site. Eu vou compartilhar a tela do meu computador simulando uma compra para vocês entenderem direitinho como funciona. O link para o site vai ficar na descrição do vídeo bem aqui embaixo. Então, primeiro você vai selecionar na lista todos os países pelos quais você vai passar. Depois disso, o próprio sistema vai informar qual é o chip adequado para a sua viagem. Aí você vai escolher as características do chip e do plano, se você quer um chip físico ou virtual, se você vai querer um chip novo ou se você vai reutilizar um chip que você já comprou antes para uma outra viagem, qual é a franquia de dados que você vai querer por dia, quantos dias de viagem são e, por último, se você quer só a internet ou se você quer também um pacote de ligações. Daí você já tem nessa página aqui mesmo a informação do valor para um plano com as características que você escolheu, e se você quiser fechar a compra na próxima página é só colocar todos os seus dados, os dados de pagamento e pronto. Nessa última página você também consegue colocar cupom de desconto, e o pessoal da Casa do Chip liberou um cupom de 10% de desconto para quem acompanha o Imagina. Então, se você for comprar o seu chip por lá e quiser ter esses 10% de desconto, é só usar o cupom Imagina na Viagem, assim tudo junto em minúsculo, e clicar em aplicar. Automaticamente esse valor já vai mudar. E pagando com Pix, você ainda tem mais 3% de desconto nesse valor final. Pois bem, para minha viagem eu peguei um chip físico, o meu celular não funciona com chip virtual, e a entrega foi super rápida. Isso, claro, vai depender da cidade que você mora, então o ideal para não ter correria é comprar com uma antecedência segura. Eu pensaria ali nos 20 dias antes da viagem por garantia. Eu moro no Rio de Janeiro capital e foram 2 dias úteis para chegar aqui em casa, foi bem rapidinho mesmo. O chip vem dentro de um envelopinho, ele é um chip daqueles que tem vários tamanhos em um só e aí você destaca conforme o tamanho da bandejinha do seu celular. E uma sacada que eu achei super bacana é que além do chip, nesse mesmo envelopinho também vem o pininho para você conseguir abrir a bandeja do seu celular. No meio ali da correria de arrumar mala, organizar tudo, às vezes acontece da gente esquecer. Eu mesma já esqueci de levar o pininho. E vindo assim no envelope, você já deixa tudo junto, pode colocar junto dos seus documentos de viagem e deixa para mexer nisso só quando você já estiver lá no avião. Sobre a ativação, o que diz a Casa do Chip? Em 99% dos casos, o chip vai ser ativado automaticamente quando você colocar no seu celular e ele tiver ali acesso a uma rede de dados. O que significa que quando você estiver lá no avião com o seu celular em modo avião, você vai abrir a sua bandeja, trocar o chip e quando você chegar no seu destino e desativar o modo avião, o celular vai automaticamente procurar a rede local e fazer essa ativação. Marina, e se não ativar? Pois é, 99% não é 100%. Então existe essa possibilidade. Nesses casos, a recomendação é entrar em contato com o suporte da Casa do Chip por WhatsApp, porque aí, de acordo ali com o seu aparelho, eles vão te explicar direitinho o passo a passo para fazer essa ativação. No meu caso, os 2 chips que a gente levou, um foi usado num Samsung Galaxy S20 Plus e o outro num S20 FE. Nesses 2 casos, a ativação foi automática. Na nossa viagem, a gente passou por 6 países: Alemanha, Países Baixos, Áustria, Liechtenstein, França e Luxemburgo. De todos esses, o único lugar onde a internet não funcionou foi Liechtenstein e foi uma falha minha mesmo. Quando a gente fechou o nosso plano, eu ainda não sabia que a gente ia passar em Liechtenstein e aí eu não incluí esse país. Então já fica aí como dica, se você for comprar o seu chip, ele só vai funcionar nos países que você colocar lá na listinha na hora da compra. Então, se você está montando seu roteiro e ainda está na dúvida se você vai passar ou não num determinado país, mais vale a pena incluir por via das dúvidas do que não colocar e depois ficar sem sinal nessa parte da viagem. Tirando o Liechtenstein, a internet funcionou em todos os lugares e 99% do tempo com um sinal muito bom. O único lugar que ficou mais fraquinha foi no nosso hotel em Nuremberg, mas aí eu preciso ser justa e falar que eu acho que tinha ali alguma sombra de sinal, porque a própria internet do hotel não era maravilhosa
e se a gente saísse do hotel e andasse um quarteirão, o sinal do chip já voltava ao normal. Então eu acho que foi uma coisa bem pontual mesmo. Tirando isso, na nossa experiência, o chip foi nota 10, a gente usou nas menores cidades, usou GPS nas estradas e tal, e não teve nenhum problema, não falhou nenhuma vez. E aí ainda salvou na hora do perrengue, né? O nosso plano dava direito a 1 GB de internet por dia, que aqui entre nós eu acho um exagero para quem vai fazer um uso convencional do celular, ou seja, vai consultar mapa, falar com a família pelo WhatsApp, dar aquela xeretada ali na rede social e por aí vai. Para esses casos, o plano de 500 MB eu acho que já deve ser suficiente. Mas a gente tinha uma demanda especial porque eu compartilhei a viagem toda pelas redes sociais, eu subi muito vídeo e além disso a gente estava com um sistema de upload automático na nuvem de todos os arquivos de foto e vídeo que a gente fazia no celular. Então automaticamente quando eu tirava uma foto eu subia para a nuvem. E aí não tem jeito, isso acaba consumindo mesmo bastante na internet e enfim, pra gente deu certo esse plano de 1 GB. Eles ainda têm um plano de 2 GB de internet, mas aí eu acho que é só para quem vai ficar fazendo live ou vai ficar assistindo filme, que é uma coisa mais difícil da gente fazer durante uma viagem de turismo. Então eu acho que são raríssimas as pessoas que vão precisar de tudo isso. Sobre ligações, o nosso plano era só de internet, não dava direito a chamadas de voz, então eu não posso dar uma opinião sobre esse serviço. Eu sei que para usar você precisa baixar um aplicativo e aí você faz as ligações por dentro desse aplicativo. E apesar da gente ter viajado só com a internet dessa vez, numa próxima viagem eu vou fazer questão de ter as ligações também, porque a gente acabou conseguindo ali resolver o nosso problema lá na situação do perrengue, mas eu acho que se a gente tivesse acesso a uma linha telefônica para fazer ligações e tal, as coisas teriam sido talvez um pouco mais descomplicadas. Para uma viagem como a nossa, que foram 23 dias no total, com cobertura em 6 países da Europa, com chip físico, 1 GB de internet por dia e sem ligações, o chip sairia por mais ou menos R$300, isso sem contar o desconto, tá? E com o câmbio atual fica perto ali de 50 euros. Não é a opção mais barata, eu já tinha falado isso lá no outro vídeo, essa é uma desvantagem, mas pessoalmente eu acho que compensa. Compensa porque você não perde tempo da viagem indo até uma loja para comprar e ativar um chip. Compensa para quem não tem segurança no outro idioma e aí fica inseguro ou inseguro ali com esse atendimento na loja. E compensa porque a gente já chega no aeroporto com a internet funcionando. Então se quiser pegar um carro de aplicativo, por exemplo, isso vai ser muito importante. Agora, por último, antes de terminar esse vídeo, como eu já falei no outro vídeo, se você procurar no Google, você vai achar vários relatos de clientes frustrados com chips internacionais. A primeira vez que a Casa do Chip me procurou, uma das coisas que me chamou bastante atenção e me fez assim não descartar logo de cara, foi que na época eles não tinham nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Eu sempre uso o Reclame Aqui para falar das minhas insatisfações, então eu fiquei muito chocada. De lá pra cá, essa realidade mudou. A gente está em fevereiro de 2023 e hoje eles têm 22 reclamações em 3 anos de atividade. Talvez você ache isso um problema, mas quando a gente olha para a principal concorrente, que foi a empresa que eu usei e não achei tão legal, eles têm mais de 600 reclamações no mesmo período. Então, como qualquer serviço de tecnologia de comunicação principalmente, é óbvio que de vez em quando pode ter algum problema, a rede falha, pode ter um problema no chip mesmo. Pelo número de reclamações, a gente vê que não é tão comum, mas pode acontecer. Mesmo um serviço muito bom pode ter falhas. Para mim, o que vai valer nessa hora é a forma como a empresa se coloca para resolver a falha. E a Casa do Chip tem suporte para ajudar a resolver qualquer problema que você tenha com a internet durante a viagem e, em última instância, se o problema não for resolvido, em todas as reclamações eu vi que eles fizeram o estorno da compra. Então, por tudo isso, mas principalmente pela minha experiência pessoal, eu fico bem tranquila de recomendar, de passar essa minha percepção positiva. Eu achei que valeu muito a pena e nas próximas viagens, possivelmente, a gente vai seguir usando o serviço deles. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Se você ainda ficou com alguma dúvida e quiser mandar aqui nos comentários, eu tô sempre de olho por lá, tentando responder todo mundo, e na semana que vem eu tô de volta para mais papo de viagem. Então um beijo e até a próxima!